Glórias ao Senhor, amém? Louvado, engrandecido e exaltado seja Jesus Cristo de Nazaré. Glórias ao Senhor. Que nós tenhamos um coração ensinável. Que nós tenhamos um coração que quer aprender. Que nós tenhamos um coração aberto a aprender a palavra, a aprender com o Senhor, amém? Glórias ao Senhor. Irmãos, abram comigo em Ezequiel. Glória a Jesus Cristo de Nazaré, amém? Irmãos, Ezequiel foi um profeta, um homem que Deus falava com ele, e falava de um jeito diferente. É interessante como Deus falava com esse homem. Tinha momentos que ele levava ele em visão para um vale de ossos secos. Outros momentos, ele teve experiências muito interessantes com Deus. Mas essa situação que Ezequiel viveu foi muito interessante, porque Deus resolveu dar uma aula de natação para esse homem. Eu vou ensinar esse homem alguns princípios. E é interessante, irmãos, porque Deus fala conosco do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. E vamos entender uma coisa, Ele usa até mula para falar com o servo, tá? Então a gente tem que se achar menos, porque Ele usa quem quer, do jeito que quer, como quer. A honra é dEle, a glória é dEle. E exaltado seja o nome dEle. Mas para esse homem aqui nessa situação, ele falou assim: eu vou ensinar esse moço alguns princípios. Eu vou ensinar para ele como funciona a vida cristã. Eu vou ensinar para ele como funciona a aula de natação. Em Ezequiel 47. Mas olha o que acontece nessa situação. Deus estava dando uma visão para este homem. E aqui no versículo 47, no capítulo 47 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Por favor, olhe no teu texto, porque na minha Bíblia tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando ele fala, me fez voltar à entrada da casa, eis que saíam as águas de debaixo. A palavra debaixo está junto aí? Olha para mim, por favor. Está. Agora, um pouquinho para baixo, quando as águas vinham de baixo, está separado, irmão? Irmãos, eu não sou professora de português. Não sou. Se tiver alguma aqui, Deus te abençoe, viu? Eu não sou professora de português. Mas eu fui procurar a diferença entre debaixo junto e debaixo separado. Irmãos, tem diferença. Quando a gente lê esse texto, parece que é tudo a mesma coisa, e não é. Quando fala sobre a água que saía de debaixo dos umbrais, fala de debaixo mesmo. Esse homem estava do lado de fora, e ele olhou para a porta e viu que debaixo da porta estava saindo água. Debaixo, sob. Debaixo. Só que depois que ele entrou, ele viu que a água saía debaixo, da posição abaixo. Não era mais por baixo, era debaixo. A água saía do altar. Primeiro momento, esse homem estava do lado de fora, olhando para ali. Ele percebeu que saía água por baixo. Ele não estava tendo contato com essa água. Ele só viu que saía debaixo da porta. Quando ele foi levado, observa isso, porque a face olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo. Ele descobriu de onde saía. É um momento de conversão. Quando você olha e fala assim: aquele povo é diferente. Quando você chega na igreja e você fala: mas o que está saindo dali? Você não sabe de onde está vindo. Você só vê saindo por baixo. Só que a hora que você entra na casa do Senhor, você descobre que sai daqui. É uma localização. Debaixo é localizado. Por isso que é separado. Irmãos, a Bíblia tem pérolas
E é só pela revelação do Senhor. Quando você entra na igreja, você não sabe direito o que está acontecendo, mas de repente você começa a perceber de onde vem saindo a água. É como uma mina, é como uma fonte. A água vem jorrando. E desde o momento que você entra, irmão, não é depois. É desde o momento da primeira oração, Deus já começa a falar. Porque é do altar que sai. É do altar. Só que não basta só saber de onde vem. E a palavra do Senhor diz que esse homem foi levado. Eu vou continuar lendo aqui, ó. E me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Ele sabia de onde vinha a fonte. Só que o treinamento era lá fora. Precisa entender que o controle absoluto do Senhor, Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, para treinamento. Ele nos coloca nos lugares para que a gente seja treinado, seja capacitado, seja instruído. Eu não vou usar a palavra escola da vida. É uma palavra muito povão. Mas o Senhor nos orienta. Quando você entra na casa do Senhor e percebe que é do altar que sai, você vai entender uma frase que Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Você entra dentro de um processo. Você entra dentro de uma imersão no mover de Deus na tua vida. As coisas começam a ser reorganizadas. Quando você levanta a mão e entrega a tua vida a Jesus, parece que é uma oração muito simples. Parece que é uma oração muito, muito curta. Inclusive não precisa ser longa, não. É uma oração falando: Senhor, eu entendo esse sacrifício que o Senhor fez ali na cruz. E eu quero entrar dentro do teu sonho. Eu quero entrar dentro do teu projeto. Eu quero entrar dentro do teu propósito. E isso é uma oração de entrega, irmãos. Reconhecer que Jesus é Deus e morreu por nós. E falar: Senhor, a partir de agora eu quero viver o teu sonho. Eu quero viver o teu projeto. Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Porque eu já entendi que é do altar que sai a água. Eu já entendi que é daqui que sai. Mas, Senhor, eu já entendi também que eu vou ser treinada lá fora. Eu já entendi que o processo de mudança vai ser lá fora. É por isso que a gente aprende aqui, mas vive lá fora. A água vem daqui. Nos limpa, nos abastece, nos mantém. Mas as experiências para mudança é lá fora. Esse homem pegou o profeta e levou ele lá fora. E falou: agora você vai começar um processo. Você sabe que quando eu me converti, glória a Deus por isso, ninguém me disse, eu não me lembro de ninguém ter falando assim: a partir de agora a coisa vai ficar fácil, hein? Eu não me lembro de ninguém ter me falado isso. Só me disseram: vai valer a pena. Que esse homem começou a levar o Ezequiel para molhar os pés. Quem já foi na praia, eu acredito todo mundo. Ai, tá quente, vou pôr o pé ali. Dá um refrigério quando você põe o pé na água, irmão, muda a situação. Mas ainda está no pezinho. Ainda está no pé, mas já refrigera. Ai, já muda, ainda brinca, né? Chuta um pouco a água, tá brincando ali. Mas o controle é total e absoluto seu. Mas você tá ali molhando o pezinho. E é bom molhar o pezinho. Bom molhar o pezinho. Só que não é só isso. Aí é interessante porque você molha o pezinho, já deu uma refrigerada, mas aí ele fala assim, ó, mais 1000. Mais 1000. Primeira observação. Quem determina o limite é Deus. É mais 1000. É até aqui. Não tenta correr 2000 a hora que é para correr só 1000. Não tenta ultrapassar fases da tua vida. O Senhor tem o controle absoluto. E se Ele trouxe você até aqui, até um determinado espaço, é até aqui. Porque até aqui Ele vai tratar. E Ele trouxe ele mais 1000. Não puxou, não arrastou, só mostrou até 1000. Sabe por quê? Porque Deus respeita em nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu entro mais se eu quiser. Senão eu fico ali.
Quem conhece alguém que não sabe nadar e fala assim, não, eu só chego até aqui, daqui, pode esquecer que daqui eu não passo. Ainda chega do pezinho para metade, né, irmão? Eu sou mãe e eu era meio, não vou usar a palavra neurótica não, mas eu era meio chata. Levava meus filhos na piscina e falava, não põe, desce, não sei o quê. Era só o tornozelo mesmo, irmão. Imagina você pôr uma criança na piscina e falar, só molha o pé. Aí eu falei, vamos resolver isso, vai aprender a nadar. Coloquei na escola, os 3 sabem nadar, irmão, muito melhor que eu. Eu me viro ali, mas eles sabem. Por quê? Porque a água produz coisas física e biologicamente que nenhum outro ambiente vai produzir. Depois eu vou comentar um pouquinho disso. Mas vai aprender a nadar, porque assim eu descanso. Porque era mais estresse do que diversão. Aí ele foi até o tornozelo e falou, vem mais 1000. E veio até aqui o joelho. Irmãos, até o joelho. Quem já fez hidroterapia sabe que você caminhar na água vai trabalhando a tua musculatura, vai te dando resistência, vai te estruturando. Uma pessoa que faz fisioterapia, ela não tem impacto. Os médicos recomendam hidroterapia porque é um exercício muito forte, mas não causa lesão. Quando Deus te chama para entrar um pouquinho mais, Ele não quer te ferir, Ele quer te curar. Ele não quer te apertar, Ele quer te dar força. Que a gente aprenda com essa situação, que a gente entenda que as fases são para estruturar, são para fortalecer. Você precisa ter pernas fortes, você precisa ter força, porque a caminhada é longa. A gente precisa entender que o plano e o projeto que Deus tem para nós é infinitamente maior do que a gente pode pensar e imaginar. E eu estava estudando essa palavra, e aí Deus me fez lembrar de um filme. Todo mundo assistiu, eu tenho certeza, Karate Kid. Quando o Daniel San lá teve que ficar pintando a parede, e ele falava, vai pintar assim, vai pintar assim. Não, eu quero vai pintar assim. Estava trabalhando uma área que o menino não sabia. Agora você vai pintar tal coisa, mas não, é assim. Na escola a gente vê muito isso. Faz lá os risquinhos. Para que risquinho? Porque você vai trabalhar a tua escrita fina, bem. Se você não fizer um risquinho do jeito que tem que fazer, você nunca vai conseguir escrever o resto do alfabeto. É um processo, é um trabalhar. A gente tem que entender que a nossa vida é trabalhada pelo Senhor. Você está sendo trabalhado, você está tendo estrutura, está pegando equilíbrio. Mas ainda não estava bom. E aí entra mais 1000. Ô irmão, esses mais 1000. É a hora que você fala assim, acabou, já peguei equilíbrio. Não, mais um pouquinho, mais 1000. Entra mais. Entra mais um pouquinho. Mas eu não sei nadar, não estou pedindo para você nadar. Ainda não é hora de nadar. É hora de entrar mais 1000. E observe que ele não falava assim, vai mais 1000. Ele dizia, vem mais 1000. Porque ele estava junto. Deus nunca vai te pedir nada sem que Ele esteja te acompanhando nesse processo. Deus nunca vai pedir para você crescer sem que você entenda. Não está sozinho nisso. Entra mais 1000. E irmãos, a fase da água no lombo é uma fase que você está no meio. E se não me engano, Ageu falou uma frase assim: ajuda o teu povo no meio dos anos. Porque o meio você pode ir para trás ou ir para frente. É um momento chamado momento de decisão. Então, uma coisa que ninguém gosta é de decidir. Eu, pelo menos, detesto. Nós precisamos decidir quando está naquela região. Porque a onda está te puxando, está mexendo com você. Só que você já tem a estrutura que você precisa. Você já tem a musculatura da perna preparada para aguentar aquilo. Você já tem
muita coisa, que muitas vezes você nem dá conta disso. Mas você já foi capacitado para aguentar até ali. Só que ali começa um processo chamado equilíbrio. Irmãos, como você acha que nós somos trabalhados com equilíbrio? Quando nós começamos a desenvolver o chamado domínio próprio. É nessa fase que você é testado para manter o equilíbrio. É nessa fase que você é confrontado para manter o equilíbrio. Você tem que manter o equilíbrio, porque você está com a água na cintura. Aí você chega lá, o teu chefe grita com você, você fala. Aí você chega em casa, gritam com você, você vai para a rua, o cara buzina para você. É aquela fase que você é trabalhado para manter equilíbrio, para ter força, para ter estrutura. Deus não chama frouxo. Deus não chama frouxo. É por isso que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Só que Ele trabalha na gente em relação a isso. É aquela fase que você fala, mas o que acontece? O mundo está contra mim? Não, você está só dentro de um processo. Você está só sendo trabalhado. Você está só dentro do rio. Está sendo trabalhado dentro de você coisas que você não tem ideia. Você está sendo moldado. Está desenvolvendo estrutura. Mas você precisa nadar? Ainda não é hora de nadar. Agora é hora de manter equilíbrio. Aguenta. Eu tinha uma frase que eu usava muito, era assim: trava os dentes e aguenta. Eu usava muito isso. Ai, mas vou lá. Aguenta, segura, aguenta. Você precisa desenvolver anticorpos. Você precisa desenvolver estrutura. Eu não sei se você sabe, mas a vacina nada mais é do que o vírus inoculado, o vírus sem força, que você fica até enjoadinho, mas você cria resistência, porque a hora que o vírus realmente vier, você já tem resistência para ele. Isso é vacina. E você está com essa água no lombo e precisa desenvolver equilíbrio. E eu acho, na opinião pessoal, é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Você ser injustiçado, você ser caluniado, você ser confrontado, você ter direitos. Você sabe o que diz o Salmo 4? Salmo 4 diz assim: oferecei a Deus sacrifício de justiça. Como é difícil isso. Irmãos, no dia que eu descobri isso na Bíblia, eu falei, meu Deus, eu pus isso aqui? O 4. 5. Obrigado. 4, 5. Oferecei a Deus, sacrifício de justiça e confiai. Sabe o que é isso? Entrega tudo, vai lá no teu quarto, deita na tua cama, fala tudo para Deus. Depois, confie. Sabe o que é sacrifício de justiça? É essa fase que a água está no lombo e que muita gente para e desiste e fala assim, não quero mais saber, vou voltar para trás. E sacrifício de justiça é aquela coisa, eu confio que o meu Deus está vendo. Quantas vezes a gente fala assim, Deus, o Senhor está vendo, né? Então tá, vou entregar no teu altar sacrifício de justiça. Entrega. Sabe por quê? Porque você ainda está com a água no lombo, mas não dá para levar bagagem para nadar. A água ainda está no lombo, mas não dá para levar coisas para nadar. Você já viu um nadador? Ele só usa sunga. Até roupa é raro ver. Ele tem que soltar tudo. É quando a água está no lombo que você tem que largar. Aí vai aparecer um monte de peso para você carregar. Mas você vai ter que largar, porque a água está no lombo. Você já está conseguindo o equilíbrio, mas não dá para nadar carregando tudo. É por isso que Jesus falou. Em Mateus 19, 29 diz assim: e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará. Água no lombo, é a hora de largar tudo. A hora do lombo é a hora de estar livre. Você conseguiu trazer a mochilinha até a água no joelho.
A mochilinha cheia de coisa dava para trazer até a água no lombo. Só que para nadar não dá. Quando eu era criança, a gente tinha que decorar os 10 mandamentos, acho que todo mundo aqui sabe. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus todas as coisas. A família não vem em primeiro lugar. A casa não vem em primeiro lugar. O emprego não vem em primeiro lugar. O título não vem em primeiro lugar. O diploma não vem em primeiro lugar. A dupla cidadania não vem em primeiro lugar. A tua fluência no inglês não vem em primeiro lugar. Você não vem em primeiro lugar. É hora de largar a mochila. E a água está no lombo. Tem uma fase depois. O orgulho não vem em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus conhece o coração. Naquela passagem onde o jovem chegou para Jesus e falou assim, jovem rico, hein? Jovem rico, falou para Jesus, ó Jesus, eu tenho feito tudo, faço isso, compro tudo. Tudo tá bom, então vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus está preocupado com o dinheiro dele? Não, porque se você virar a página da Bíblia, um pouquinho para frente ali, ele vai encontrar um homem chamado Zaqueu. Ele não pediu nada para o Zaqueu. Zaqueu falou, eu dou, pago tudo que eu estou devendo e ainda dou metade dos meus bens. A gente precisa entender que nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Essa é a fase da água no lombo, sem mochilinha. Não é para você abandonar, não vou mais atender telefone, não quero mais saber. Não é isso, é priorizar o reino, é priorizar as coisas de Deus, é entender que nada ocupa o lugar de Deus na nossa vida, e não pode ocupar, porque a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o louvor, porque só Ele tem o direito de receber. Deixa que Deus cuide, priorize ao Senhor. E não é só obra de Deus, irmãos, não é parede, eu tenho que ir na igreja, vou largar tudo porque eu tenho que ir na igreja limpar, não é isso, é permitir Deus te usar. E aí chegou mais uma fase. Aí ele fala, bom, já larguei tudo, agora... Aí ele olha as coisas boiando. Mas ele está leve. Aí ele fala assim, agora estou pronto. Não, mais 1000. E aí a Bíblia diz que ele chegou numa fase que não dava mais para andar, pôr o pé no chão. Aí ele tinha que nadar. É interessante que ninguém falou que esse homem fez curso de natação. Você já viu uma pessoa que não sabe nadar tendo que nadar? Bem, ali vai de nada o cachorrinho, que eu descobri que não existe. Vai de nada o cachorrinho, você bate, vai de crawl, vai de não sei o que, vai de borboleta e vai. É uma fase que você fala assim, eu preciso aprender. Eu vou aprender de cachorrinho, eu vou aprender de borboleta, eu vou de crawl bater no braço e vou, mas eu tenho que nadar. Mas não tem ninguém, só tem Deus com você. Mas você vai ter que aprender. E vai, irmãos, se vira, pula ali na água. Se precisar de vez em quando, bota a cara para fora, respira e vai nadar de novo. Até que você descobre qual é o estilo que você sabe, qual é o jeito de nadar que você sabe, para que você foi chamado, para que você nasceu. É para bater de crawl, puxar água para trás ou é de... Mas irmãos, é a água que você vai ter que nadar. Você já viu alguém nadar segurando alguém? Você já viu alguém nadar? Dá a mão para mim que eu vou nadar. Bem, eu preciso de tudo que você tem ali. Tudo que já foi trabalhado. Você já foi trabalhado a musculatura da perna. Você já foi trabalhado a musculatura. Você aprendeu como é equilíbrio. Trabalhado. Já entendeu o que é ter essa pressão da água em volta de você. Mas você vai ter que aprender a nadar. Você vai ter que descobrir qual é o teu chamado. Eu não posso viver o chamado da Noeli, eu não posso viver o chamado do irmão, eu não posso viver o chamado do outro. Eu tenho que descobrir qual é o meu estilo. É o meu. Você tem que descobrir qual é o teu estilo de natação. E nadar. Porque a hora que você descobre qual é o jeito que você sabe nadar, qual é o jeito que você foi capacitado, instruído, ensinado, trabalhado durante uma vida para nadar, você vai nadar. E a hora que você nadar,
Tem momentos, irmãos, que você vai conseguir boiar. Irmão, quando você aprende, a coisa fica fácil. Eu não sei quem sabe andar de bicicleta aqui, mas eu sei. Detesto, viu, irmão? Detesto. Mas eu sei andar de bicicleta. E eu aprendi com 10 anos de idade. Meio cai daqui, cai de lá, rala daqui, mentiolato do outro lado e vamos vivendo. Mas eu aprendi a andar de bicicleta. Só que com 20 e poucos anos eu fui tirar carta. Eu tirei carta de moto. Eu sou motoqueira, viu, irmão? Não se espante, mas eu sou. E eu tirei carta de moto. Mas você sabe por que eu consegui tirar carta de moto? Milagre, viu, irmão? Milagre, porque eu fui cantando. Milagre. Mas além disso, Deus já havia me capacitado para andar de bicicleta. Porque ninguém anda de moto se não souber andar de bicicleta. Porque antes você tem que ter sido trabalhado no equilíbrio. Você consegue entender o que Deus está fazendo na tua vida? Você consegue entender qual é o processo? Você consegue entender qual é o propósito? Não é para te destruir. Não é para te matar afogado. É para te estruturar. Porque durante esse processo na aula de natação, não existe exercício melhor do que natação. Para trabalhar o teu sistema cardiovascular. Deus está desentupindo o veio. Trabalhar a tua musculatura. Trabalhar a tua respiração. Está trabalhando, está organizando as coisas na tua vida. As coisas estão sendo organizadas dentro do propósito do querer dele. E depois que você aprendeu a nadar, do teu jeito, do teu estilo de natação. Descobri que era esse nome, né? Estilo. Olha, é o estilo tal. O teu estilo de natação. Aquilo que você foi capacitado para fazer. Aprendeu? Aprendeu. Agora boia. Boia. Curte a água. Curte esse momento de unção da tua vida. Curte esse momento que Deus está te enchendo. Que você não precisa provar mais nada para ninguém, irmão. Chega uma fase que você fala: Deus, eu não preciso provar mais. Eu não preciso mostrar para ninguém nada. Eu estou bem. Boiando. E você sabe o que acontece depois que você boia? Isso é um processo natural. A água joga através da onda na terra. A água te joga sem esforço nenhum. Através do movimento das ondas, ele te leva para o lugar que é para estar. Dizer o que é para fazer. Na hora que é para fazer. Sem forçar nada. A onda levou. E quando chegou lá, ele descobriu que a água que ia sair dali, daquele lugar, ia purificar mar, ia levar vida para onde fosse. Haveria tanta pesca. Haveria tanta pesca de forma abundante. Por quê? Porque o controle é dele, a honra é dele, a glória é dele. Irmão, Jesus disse em João 7:37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em Jesus, que é Deus e veio na terra, pagou um alto preço pela nossa vida. Quem crê nisso, vai entrar nesse rio, vai permitir ser tratado, ser curado, ser transformado, ser moldado, pegar resistência, vai permitir o processo. E a palavra diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto lhe disse ele do Espírito Santo que havia de receber o que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Naquele momento, hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque Jesus já está à direita de Deus Pai, servindo lá como nosso advogado.
Mas o Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando nas nossas vidas e nos ajudando, e nos ensinando, e nos dizendo que é só um processo. Que depois que estiver pronto, rios de águas vivas fluirão do nosso interior para curar, para transformar, para moldar, para cumprir chamado Deus para cada um de nós. Que nós possamos permitir Deus trabalhar. Parar de bater o pé na água como criança birrenta e deixar Deus conduzir. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem o controle. Ele sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Olha que Deus maravilhoso. Ele trabalha com barro na água. Ele molda o barro na água. Ele limpa o barro na água. E que a gente se lembre que a gente é barro. E que o oleiro sabe o que está fazendo. A Jesus seja dada a honra. A Jesus seja dada a glória. E a Jesus seja dado todo louvor. Amém? Aplaudam a Jesus, irmãos, Ele merece. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.